dois, três, vai! Foi criado com a gente, subiu na vida de repente. Hoje mora em São Conrado e é na cobertura. Fez um dread nos cabelos. Eu sou um cara, apesar de hoje eu ser um cara super pra fora, assim, de abraçar, de cumprimentar as pessoas e tal, sempre tive uma tendência à introspecção. Eu acho que isso tá refletido no tipo de som que eu faço. Pelas letras, né, pelo formato, a quantidade de acorde, eu acho que tudo isso casa muito assim, com esse lado da minha personalidade. Mas eu venho como um ser humano que erra e se constrói, cresce, eu venho refletindo cada vez mais nas ações e como o mundo funciona e naturalmente mudando, modificando também, não só a minha pessoa, mas a minha linguagem musical. Tem 7 anos que eu gravei meu primeiro disco. Que é um disco homônimo e tal, e a carreira fonográfica começou nesse ano, 2005, né? 2005. Quando eu comecei a trabalhar pensando numa lógica autoral, completamente autoral. Abrindo mão muito, assim, das releituras e olhando para elas com um outro foco, assim, diferente, né? Agora, ao mesmo tempo, eu passei a ser chamado como intérprete para cantar com outras pessoas, com outros artistas e em projetos que privilegiam a interpretação, a coisa da interpretação. Então, é muito interessante porque eu sem planejar, acabei entrando num meio onde se consideravam determinados cantores e eu entrei nessa história também, pelo menos aqui em Belo Horizonte foi assim. Mayra Andrade, uma cantora de Cabo Verde. Canta em português, mas canta francês porque o país dela ali é rodeado dessas influências, né? Foram colonizados também por franceses. Se não me engano, ela está morando na França, então tem essa coisa do dialeto se misturar. Tem uma língua própria que é o creole, que é uma coisa diferente, assim, né? Em algumas palavras até soam abrasileiradas, assim, mas não é, completamente diferente. E tenho ouvido muito Little Joy, eu sou muito fã, sou muito suspeito para falar, eu já gostava muito do Los Hermanos e eu curto muito o Amarante, a forma com que ele canta, a maneira com que ele compõe. Eu tenho uma identificação muito forte como compositor mesmo, assim, de acreditar, de não só me sensibilizar, mas acreditar que meu trabalho tem uma coisa paralela ali, aquilo, sabe? Um desejo de ser como. Lógico, a gente quer ser a gente mesmo sempre, né? Mas eu falo assim, tem aquela coisa, sabe? De você ficar, pô, aquele artista é legal, tem um trabalho massa, eu admiro. Acho que é mais ou menos isso. O Lenine também sempre foi desde quando eu conheci o Lenine pela primeira vez, lá muitos anos atrás, foi uma influência muito forte, sim, mas por coincidência, a coisa do violão com o groove, eu cheguei a participar de uns festivais na época, até tem alguns registros, e na época eu não conhecia o Lenine, não conhecia pessoas, né, não sabia que o trabalho dele existia. E aí foi logo quando eu vim pra cá e que eu pude ter contato com outras coisas, influenciado por várias pessoas, amigos e tal. E aí que eu conheci o trabalho do Lenine para valer e vi que tinha muita semelhança, realmente. Assim. O violão sempre foi muito importante, porque ele é muito meu companheiro de experiências musicais. Eu estou sempre com o violão me acompanhando e acho que é ele que é o guia mesmo das coisas, sabe? Eu até tenho um violão mais velho, não está comigo aqui hoje, mas um violão que é mais velho do que eu e é muito engraçado porque ele era do meu pai e esse violão traz uma carga de sentimento, assim, traz uma história, traz uma marca nele mesmo, de velhice, sabe? De tempo. Eu componho nele, tenho o maior prazer do mundo em continuar, em pensar o trabalho, construir o trabalho com esse violão, assim, engraçado. Entrei num festival, né, Música para Todo Mundo, que é um festival que vai acontecer no final do ano no Rio. Esse festival contemplou quatro artistas para gravarem um novo disco.
é um contrato, né? A gente está assinando um contrato com uma gravadora para distribuir o disco, para produzir também. Além disso, fazer 2 shows, um show solo no Oi Futuro e o outro vai ser dentro do festival com artistas internacionais. Tem muita coisa boa para rolar e o desejo de sempre se renovar, né? Renovar o argumento, fazer novas músicas. E é isso. Eu tenho participado, não tão ativamente quanto a turma do Graviola, porque eles têm uma coisa de ir até o local e de fazer as campanhas, de ir para a rua, de ocupar os espaços, que eu acho maravilhoso, que eu admiro demais, assim. Mas, coincidentemente, essas manifestações estão acontecendo, na maioria das vezes, nos finais de semana, na sexta, sábado. E eu realmente toco toda semana, tenho algum show em algum lugar, eu não posso acompanhar, mas eu estou sempre na internet, eu compartilho os links, eu falo também, eu dou minhas opiniões, eu participo das reuniões das entidades. Sou afiliado da SIM, que é a Sociedade Independente da Música, e da Comum, que também é uma cooperativa de músicos, e a intenção dessas 2 cooperativas, dessas 2 entidades, é fazer pressão mesmo em cima dos políticos para que eles façam o melhor trabalho possível, né? Para que eles defendam a cultura de maneira incisiva, porque a cultura ainda é o patinho feio, né, da política. A cultura são sempre reservadas às menores parcelas de investimento e isso é uma coisa que eu acho que atrapalha muito o processo de crescimento das cidades. Eu acho que a gente não cresce sem cultura, não tem como crescer sem cultura. Por favor, mais amor, por favor.